Existe um momento bem específico, a um milissegundo quase imperceptível, que acaba definindo o rumo de muitas coisas na vida. Uhum, aquele instante crítico. Exato. É aquela fração de segundo em que o dedo tá ali, pairando sobre o botão de enviar um e-mail incrivelmente agressivo, escrito no auge da fúria. Ou o instante exato antes de dar uma resposta atravessada que, nossa, pode destruir um relacionamento de anos. Pois é, e a grande questão é, o que acontece na sala de máquinas do nosso cérebro nesse milissegundo? É a pergunta de $1 milhão, né? Sim, por que algumas pessoas conseguem apagar o texto, respirar fundo e ir tomar uma água, enquanto a grande maioria simplesmente aperta o botão e lida com os destroços depois? Olha, essa é a linha divisória entre reagir e responder. E o que é assustador quando olhamos para a psicologia cognitiva é que a imensa maioria das, sei lá, milhares de decisões que nós tomamos todos os dias cai na primeira categoria. Na reação por impulso. Com certeza. Nós operamos sobre essa ilusão de que somos agentes totalmente racionais, tipo comandando o espetáculo, quando, na verdade, nós somos muito guiados por roteiros invisíveis, impulsos antigos e respostas pré-programadas. E é exatamente para desvendar esse mecanismo invisível que estamos aqui nesta análise minuciosa. Perfeito? É um tema urgente. Muito urgente. Para a mente curiosa que nos enviou a seleção de materiais para a nossa exploração de hoje, o foco é um artigo simplesmente fascinante do estudante de filosofia Aldrin Parreiras Maia. Um texto excelente, por sinal. Sim, o título é Metacognição, a chave para governar a mente e ir além do automatismo. E a promessa desse título é enorme, né? Governar a mente. É ambicioso, mas ele entrega o que promete. A ideia não é apenas mapear por que agimos no piloto automático, mas entender o mecanismo físico e também psicológico para recuperar o volante através de uma ação que, bem, parece simples, mas exige um esforço titânico, que é pensar sobre o próprio pensamento. Nossa, e em um cenário contemporâneo onde a atenção humana é, sabe, fatiada e vendida por algoritmos o tempo todo, Sim, o tempo inteiro. onde estímulos projetados para gerar indignação e reações rápidas nos bombardeiam a cada segundo, a capacidade de pausar e analisar a própria mente deixou de ser um conceito restrito aos laboratórios de psicologia. Virou sobrevivência. Exatamente, é uma infraestrutura de defesa indispensável. Quem não compreende os próprios gatilhos acaba se tornando uma marionete do ambiente. Certo, vamos destrinchar isso. O artigo nos leva de volta aos anos 1970, quando o psicólogo John Flavel introduziu formalmente esse conceito de metacognição. Isso, o Flávio foi o pioneiro. E o que eu achei brilhante na abordagem dele é que ele não trata o pensamento como uma coisa só. Ele divide a metacognição em duas frentes de batalha. A teoria e a prática, basicamente. Sim, a primeira é o conhecimento cognitivo, é o mapeamento do próprio terreno mental. É saber como a própria mente opera. Exato. Por exemplo, saber identificar que a leitura de um texto super complexo depois do almoço simplesmente não funciona. Ou reconhecer que, críticas inesperadas geram uma postura defensiva imediata na pessoa. O que é fascinante aqui é que a importância dessa primeira etapa, o conhecimento cognitivo, é que ela transforma características que antes pareciam traços imutáveis de personalidade em meras variáveis. Como assim variáveis? Bom, a pessoa deixa de dizer, eu sou estourado mesmo, para dizer, eu tenho uma tendência a processar frustrações através da raiva. Muda a perspectiva, sabe? Nossa, muda completamente o peso da coisa. Mas o Flavel também alerta que o diagnóstico por si só é inútil sem a segunda parte da equação. Que é a regulação cognitiva, né? A intervenção em tempo real. Pelo que eu entendi do artigo, é aí que a mágica ou o sofrimento acontece. É mais sofrimento no começo, com certeza. Eu imagino. Porque é conseguir monitorar o pensamento enquanto ele ocorre, tipo, frear o trem antes que ele descarrile. Lendo isso, me veio uma imagem muito clara na cabeça. Qual imagem? É como a mecânica de dirigir um carro. O conhecimento cognitivo é ler o manual de instruções do veículo. A teoria. Isso, você sabe que o pedal da direita acelera, sabe que os freios são meio sensíveis, que o pneu careca derrapa na chuva. Mas a regulação cognitiva é o reflexo lá na estrada.
A ação no momento de crise. Exatamente. É a capacidade de pisar no freio no milissegundo exato em que um cachorro ou um obstáculo surge do nada, em vez de, sei lá, fechar os olhos e soltar o volante. Faz sentido separar as coisas assim? A maioria das pessoas vive como passageira no próprio carro mental. Olha, a analogia do carro ilustra super bem a diferença entre a teoria e a prática. Mas, assim, ela carrega uma limitação perigosa que nos impede de ver a real dimensão do problema. Uma limitação? Como assim? No seu exemplo, o motorista já sabe que está dirigindo uma máquina separada dele. Ah, sim, o carro é um objeto externo. Exato. Só que, na nossa experiência mental cotidiana, não existe essa separação tão clara. A maioria das pessoas não está dirigindo o carro das próprias emoções. Elas acham que são o carro. Perfeito. Elas acreditam que são o carro. É o que a psicologia chama de fusão cognitiva. Quando o gatilho da raiva é acionado, a pessoa não pensa, nossa, estou experienciando um aumento na minha agressividade. Ela simplesmente vira o Hulk. Ela se torna a raiva. Ela se torna a agressividade em estado puro, né? O que o Flavio propõe com a regulação metacognitiva não é apenas saber quando pisar no freio. É a capacidade de, no meio do caos, sair do próprio corpo. Levitar acima da rodovia. Quase isso. Levitar, olhar para si mesmo lá no volante e dizer, tipo, olha só, minha frequência cardíaca subiu, minha mente está exigindo uma reação violenta, mas eu não sou essa reação. Eu posso escolher não acelerar. Caramba! É uma desidentificação do próprio instinto, então. Exatamente isso. O distanciamento. Isso muda tudo. Não é só ser um motorista atento. É ter quase uma experiência extracorpórea de autoobservação. É um treino pesado de dissociação funcional. Mas, para que essa separação entre estímulo e reação ocorra de forma tangível, nós precisamos olhar para o hardware. O que exatamente está acontecendo sob o capô craniano? A biologia da coisa. Pois é, porque o texto do Aldrin faz questão de tirar isso do campo da filosofia abstrata e jogar direto no colo da neurociência. E o passo mais lógico da argumentação dele. Toda essa experiência de autoobservação, que parece tão etérea e abstrata, tem uma base biológica bruta. Totalmente física. Sim, que foi mapeada de forma incontestável por exames de ressonância magnética funcional nas últimas décadas. E aqui os nomes ficam um pouco complexos. O artigo menciona que a metacognição está ancorada nas funções executivas do cérebro, lá na região do córtex pré-frontal. A área mais evoluída do nosso cérebro. E as neuroimagens mostram áreas muito específicas ascendendo durante esse esforço, principalmente o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior. Nomes grandes para funções essenciais. Sim, o texto afirma que essas áreas fazem a supervisão do comportamento e a detecção de conflitos cognitivos. Elas são o nosso radar de problemas. E ao ler sobre esse papel do córtex cingulado anterior na detecção de conflitos, eu tentei visualizar o mecanismo. Seria como um juiz de futebol apitando uma falta dura. Uma analogia interessante. Porque, tipo, a nossa parte mais primitiva tenta dar um carrinho violento na forma de um pensamento impulsivo. Aí o córtex cingulado anterior soa o apito para parar a jogada e aplicar a regra. É por aí. Olha, o conceito do juiz apontando uma infração é super útil para entender a detecção do erro. Mas o mecanismo biológico em si é muito mais dramático e custoso do que simplesmente soprar um apito. Mais dramático que um juiz de futebol? Muito mais. O que está acontecendo ali é uma verdadeira queda de braço eletroquímica. Quando um gatilho emocional ocorre, a amígdala, que é uma estrutura bem primitiva lá no centro do cérebro, desenhada para nos proteger de ameaças, ela dispara um alarme imediato. O famoso lute ou fuja. Isso. Ela inunda o sistema com cortisol e adrenalina. É uma cascata química que grita lute ou fuja agora. Sua vida depende disso. É o instinto puro de sobrevivência sequestrando a nossa razão, né? Exato. E o seu juiz, que é o córtex cingulado anterior, ele detecta que esse impulso entra em conflito direto com seus objetivos de longo prazo. Como, sei lá, não ser demitido por gritar com o chefe numa reunião. Exatamente esse tipo de objetivo. Mas ele não apenas apita e o jogo para magicamente, sabe? O córtex pré-frontal
precisa recrutar uma quantidade massiva de energia metabólica para enviar sinais inibitórios físicos de volta para a amígdala. Caramba, ele tem que ir lá e segurar a porta. Fisicamente. Ele tem que construir uma barragem química para conter a enchente de hormônios do estresse, suprimindo a atividade da amígdala. É por isso que segurar um impulso dá dor de cabeça. Causa aquela tensão horrível nos ombros, né? Sim, nos deixa exaustos. É um esforço biológico brutal e muito real. E o artigo traz um alívio gigante no meio dessa batalha campal, ao mencionar a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a nossa salvação. Porque, é sério, se cada tentativa de segurar um impulso for sempre tão exaustiva quanto a primeira, nós estaríamos condenados a perder a guerra pela pura fadiga, não é? Ninguém aguenta lutar contra a própria amígdala o tempo todo. Mas a neuroplasticidade prova que essa via de controle pode ser aprimorada, certo? As conexões físicas do cérebro realmente mudam. Mudam radicalmente. A neuroplasticidade não é um conceito motivacional de autoajuda. É arquitetura de tecidos vivos, sabe? É físico mesmo. O cérebro funciona sob aquela regra clássica da neurociência de que neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Quando uma pessoa faz esse esforço monumental de usar o córtex pré-frontal para inibir a amígdala repetidas vezes, o cérebro percebe a demanda. Ele entende que aquilo é importante. Isso. Aí ele começa a reforçar a via neural entre essas duas regiões, revestindo os axônios com uma substância chamada mielina. Que funciona tipo um isolante elétrico, né? Para deixar o sinal mais rápido. Exatamente. O cérebro transforma uma estradinha de terra toda esburacada em uma rodovia expressa. Nossa, incrível eficiência. Quanto mais densa a mielinização, mais rápido e menos custoso energeticamente se torna o sinal inibitório. Aquele esforço consciente e doloroso de se conter, gradualmente se transforma em uma nova configuração padrão. A biologia do cérebro é literalmente remodelada pela força do hábito refletido. É a adaptação na sua forma mais pura. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque sabendo que nós possuímos esse mecanismo biológico tão adaptável, como é que aplicamos essa ferramenta de remodelação neural fora de um laboratório? Na vida real, no dia a dia. Sim, o autor explora aplicações muito concretas em duas áreas imensas, a educação e a saúde mental. São os dois maiores campos de prova para a metacognição. Na educação, ele fala sobre os alunos com alta habilidade metacognitiva, dominando o tal do aprender a aprender. E na saúde mental, ele joga os holofotes na terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Que é toda baseada nesse princípio, aliás. Para conectar isso, me veio uma nova hipótese. Se na educação a metacognição funciona como um GPS que percebe uma rua bloqueada e recalcula a rota de estudo para não batermos no muro, a TCC seria o equivalente a sentar em uma cadeira de terapia para aprender a programar linha por linha de código o nosso próprio GPS emocional. É basicamente uma reescrita de software. Olha, se conectarmos isso ao cenário geral, a premissa da reprogramação está corretíssima. Mas eu diria que a analogia do GPS mascara um pouco quão desconfortável é o processo clínico real da TCC. Ah, mascara o trabalho duro. Bastante. No GPS, você só insere o endereço, cruza os braços e a máquina faz o trabalho de achar o caminho. Na TCC, a pessoa é o programador, o motorista e o próprio carro quebrado, tudo ao mesmo tempo. Tudo junto. E o terapeuta não conserta seu código para você, né? De jeito nenhum, ele só te dá as ferramentas. Então, como esse ajuste de rota emocional funciona na prática? Porque o artigo diz que a TCC ajuda a reinterpretar crenças disfuncionais usando esses princípios metacognitivos. Mas o que isso significa no meio de uma sessão de verdade? Significa aplicar o método socrático contra si mesmo. A base da TCC é ensinar o paciente a identificar o que nós chamamos de distorções cognitivas. Que seriam o quê? Uns bugs no sistema? Erros sistemáticos na forma como o cérebro interpreta a realidade. Pense na catastrofização, por exemplo. Alguém comete um erro super pequeno no trabalho e o cérebro já dispara. Vou ser demitido, vou perder a casa, minha vida acabou. A clássica bola de neve mental. Isso. O que a TCC ensina é usar o córtex pré-frontal para interceptar esse pensamento automático e tratá-lo não como um fato inquestionável que veio do céu, mas como uma hipótese. Uma hipótese a ser testada. Exato. O paciente aprende a perguntar para si mesmo: peraí,
Quais são as evidências reais de que serei demitido apenas por isso? Existe uma explicação mais lógica e menos extrema? É tipo aplicar o rigor do método científico nas próprias paranoias e inseguranças, então? É exatamente isso. E o interessante é que tanto o aluno excelente, lá da educação, quanto o paciente de TCC estão exercitando a mesmíssima musculatura neurológica. O córtex pré-frontal suando a camisa. Eles estão pausando o piloto automático, examinando o próprio processo de pensamento e decidindo ativamente se aquele padrão serve a um propósito útil ou se precisa ser descartado. Em ambos os cenários, o objetivo final é a mais pura autonomia. É fascinante ver essa ligação entre o sucesso acadêmico e a regulação emocional dividindo o mesmo teto neurológico. Mas então, mergulhando de cabeça nessa análise, Diga. vendo como esse GPS interno e consciente pode livrar as pessoas de tanto sofrimento e fracasso, eu bato em um muro lógico que parece intransponível. Que seria? Se a metacognição é a resposta para um aprendizado brutalmente eficiente, para relações menos explosivas e para redução drástica da ansiedade, por que é tão difícil? Ah, essa é a pergunta de ouro. Por que não estamos o tempo todo operando nesse nível de maestria mental? O artigo dá uma resposta que parece um soco no estômago, né? Ele diz que a evolução nos tornou preguiçosos por design. E não é um defeito de caráter das pessoas, é um trunfo da sobrevivência biológica. É aqui que entra o grande paradoxo do desconforto, que é, possivelmente a lição mais profunda de toda essa exploração. Então, o que tudo isso significa na prática? Pelo que o autor descreve, desenvolver a metacognição exige admitir falhas, o que fere o nosso ego, Fere profundamente. exige abandonar crenças que são quase estruturais da nossa identidade, o que gera terror psicológico, e exige segurar impulsos corporais, o que, como nós já vimos, queima recursos físicos reais. Gasta energia pura. Então, se o cérebro humano passou milhões de anos sendo refinado pela evolução para economizar cada caloria possível através da automatização de rotinas, essa busca pela metacognição não é basicamente uma declaração de guerra direta e frontal contra a nossa própria natureza biológica? Sim, é uma rebelião celular. O fato de sentirmos tanta exaustão e desconforto não seria, na verdade, o sinal verde de que estamos finalmente quebrando a programação original? Isso levanta uma questão importante sobre a incompatibilidade enorme entre o ambiente para o qual fomos projetados lá atrás e o mundo em que vivemos hoje. A resposta curta é sim. É um embate direto contra a configuração de fábrica. Uma briga contra o nosso próprio DNA. O cérebro humano consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, mesmo sendo apenas uns 2% do nosso peso. Pensar de forma analítica e consciente queima um combustível metabólico precioso. Um combustível que os nossos ancestrais não podiam se dar ao luxo de desperdiçar de jeito nenhum, né? Nas savanas africanas, de onde a nossa espécie emergiu, a eficiência energética rápida era a única métrica que importava. Se um arbusto fizesse barulho, nosso ancestral não ativava o córtex pré-frontal para fazer uma análise de probabilidade. Será que é um leão ou apenas o vento? Ia ser o último pensamento dele. Com certeza. Ele ativava a amígdala e corria desesperadamente. Quem parava para refletir virava o jantar. A evolução premiou o automatismo, os atalhos mentais, a obediência cega aos medos instintivos. Só que, né, o grande problema é que hoje não existem leões escondidos nos arbustos do escritório. Graças a Deus não? Mas o nosso cérebro reage ao colega de trabalho discordando de nós numa reunião como se a nossa vida estivesse em risco iminente de ser devorada. E essa dissonância que torna a metacognição tão vital e ao mesmo tempo tão dolorosa. Nossos atalhos mentais, que antes nos mantinham vivos contra os predadores, hoje nos mantêm reféns de vieses de confirmação, de polarização e de muita autossabotagem. E sair disso custa caro. Abandonar o piloto automático significa forçar a máquina a gastar a energia que ela foi programada durante milênios para estocar. Portanto, quando a tentativa de mudar uma opinião enraizada dá dor de cabeça... Ou quando segurar um vício causa aquela angústia física absurda... Exato. Não há nada de errado acontecendo com você.
O desconforto agudo é o preço exato que se paga pela liberdade cognitiva em um cérebro que foi otimizado unicamente para reatividade. O preço inegociável da liberdade cognitiva. Nossa, isso fecha um ciclo incrível do nosso roteiro de hoje, saindo lá das definições teóricas do Flavel para a realidade nua e crua do nosso comportamento diário. É um mergulho profundo na nossa essência. Se olharmos em retrospecto para o que o Aldrin estruturou nesse artigo, nós não estamos falando de uma simples técnica de relaxamento ou um truquezinho de produtividade corporativa. Nós estamos lidando com a mecânica fundamental do livre-arbítrio. Sem tirar nem pôr. A jornada passa por entender que o cérebro possui as ferramentas de regulação e observação localizadas no córtex pré-frontal. E que a neuroplasticidade nos ajuda. Sim, ela nos permite engrossar os cabos de controle, mas apenas se estivermos dispostos a suportar o custo calórico de frear os alarmes primitivos da nossa amígdala, seja no contexto do aluno que calibra a própria estratégia de estudo, O saber que aquela resistência massiva, aquela neblina mental profunda que surge quando tentamos admitir que estávamos errados sobre um assunto sério, ou quando lutamos para não ceder a um velho hábito prejudicial, que isso não reflete uma falha de caráter. não é fraqueza. Não significa que a pessoa é fraca, é apenas a biologia primordial puxando o freio de mão para poupar energia. Entender a metacognição é perceber essa preguiça ancestral agindo nos bastidores, encará-la de frente e escolher conscientemente acelerar contra ela de qualquer maneira. Assumir o desconforto como um indicativo de progresso e não como um sinal de perigo é a chave para transitar da condição de passageiro para a de arquiteto da própria mente. É um trabalho constante de vigilância. Um trabalho monumental, sem dúvida. Mas ao observar todo esse esforço físico e biológico que é necessário para não delegarmos as nossas vidas ao automatismo primitivo, eu me deparo com o cenário do nosso mundo hiperconectado atual. Que não ajuda em nada, diga-se de passagem. Pois é, o desenvolvimento tecnológico moderno parece focado quase exclusivamente em eliminar qualquer fricção das nossas escolhas. Deixar tudo mais fácil e automático. Exato. Nós temos algoritmos impecáveis decidindo o que vamos assistir, curadores digitais ditando quais notícias vão confirmar os nossos preconceitos já existentes e inteligências artificiais prontas para gerar até mesmo as nossas respostas a e-mails difíceis. Terceirização total do pensamento. E aí fica a reflexão para quem nos escuta. Se o cérebro humano já possui essa inclinação natural avassaladora de buscar o caminho de menor resistência para poupar energia, o que acontece com a saúde mental e o pensamento crítico de uma civilização quando a tecnologia se oferece toda sorridente e eficiente para fazer toda a regulação metacognitiva por nós? É uma pergunta assustadora. Será que, no nosso esforço de tornar a vida moderna mais confortável e sem atritos, nós não estamos terceirizando silenciosamente o nosso valioso córtex pré-frontal para as máquinas? Nos entregando de bom grado aquela velha inércia da qual a evolução tenta, aos poucos, nos acordar? Fica essa sombra para que cada um de nós continue pensando sobre os rumos do nosso próprio pensamento.